Isso antigamente se vivia até os 40, depois aos 50, aos 60, aos 70, e o homem vai cada vez estudar mais formas de ter uma qualidade de vida e chegar à sua velhice com prazer. Agora é interessante... Então a gente vai estudar cada vez mais. A pesquisa não para. Agora é interessante como houve um avanço, Marcos. Você falou que não faz muito tempo atrás, a média de idade era 40 anos. O infarto matava com 40, o AVC matava com 40. Doenças infecciosas, em si, exatamente. Aí se pulou para 50. De 50 não foi para 60, já foi para quase 70. E hoje estamos quase em 80. Tu vê, então, nós que viemos de um século, né? Nós fizemos parte do século passado. É verdade. Estamos no século XXI. Esse avanço na indústria farmacológica, no mundo inteiro, ela está dando uma sobrevida maior para quem tem, por exemplo, uma doença mais grave. Hoje nós temos medicamentos que podem, a pesquisa grande, por exemplo, com relação ao Alzheimer e Parkinson, já está avançando, de se instalar eletrodo dentro do cérebro para poder evitar o avanço da doença. Não deixa de ser um avanço. Agora, as doenças mais comuns, como a hipertensão arterial, por exemplo, que é uma doença que ela não afeta um único órgão, né? Que ela afeta um conglomerado de órgãos sistêmico. Se fala muito do sal, que o sal é inimigo número 1. Eu li um artigo essa semana, assinado por um médico de São Paulo, e ele fala sobre sal, açúcar, gordura, resultado obesidade, resultado hipertensão. Então, ele lembra que não é só o sal que é o inimigo número 1 do homem no quesito hipertensão, mas o açúcar também. E se dá mais importância, hoje é o sal. Na Argentina, por exemplo, o Ministério da Saúde baixou uma portaria alertando aos donos de restaurantes para que retirem da mesa o saleiro. Então, você vai na Argentina hoje, em muitos restaurantes, o saleiro não está lá. Se a pessoa pedir o sal, eles colocam na mesa. Mas eles não deixam mais na mesa, porque o argentino estava ficando hipertenso e numa crescente. Que como eles gostam muito de carne, o sal na alimentação é constante. E o Ministério da Saúde tomou essa decisão. No Brasil não chegou-se ainda a isso, mas é uma medida que, na minha opinião, é interessante. Existem políticas públicas de benefício, né? a diversos tipos de doenças. Então, nós temos o sal iodado, né, para evitar o bócio, a doença da tireoide, né? Na Inglaterra, em virtude da obesidade, da hipertensão e doença cardiovascular, eles tomaram medidas sistêmicas na redução do sal em todos os alimentos que são comercializados. Inclusive já prontos, né? Embutido, então, sal. Por exemplo, né, um hambúrguer fast food. Isso. Ele pode ter tanto de sal, não mais que aquilo. Que é o suficiente. Que é o suficiente, que se tem o hábito de consumir um sal, a média do consumo do sal do povo inglês. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a consumir, como comem muito nas grandes cidades fora de casa, elas consomem menos sal fora do que em casa. Porque em casa levam alimentos industrializados dos supermercados, levam alimentos também, fazem o alimento em casa com o seu próprio consumo de sal e aí acabam fazendo comidas mais salgadas dentro de casa do que fora. Mas isso diminuiu a obesidade, a hipertensão e até o risco de internação. Que contrabalanceou. Contrabalanceou. Comida fora, comendo sal, em casa com um pouquinho mais. Então deu uma... Qual que é a expectativa? Mas isso não se sabe se isso vai realmente acontecer. A expectativa é que as pessoas passam a ter um comportamento de consumo como elas têm fora de casa, dentro de casa. Aos poucos vão se acostumando. Isso. Porque ela vai sentir que tem menos sal. Isso. O Brasil também poderia adotar uma prática. Aliás, já existe um projeto nesse sentido, né, Marcos? Existe. E a classe médica tem um papel muito importante porque a Fundação ProRim faz pesquisa, né? Tem uma médica lá, a doutora Luciane de Boni, que é uma pesquisadora, uma professora, né, uma doutora em pesquisa de medicamento para doentes renais, e ela falou uma vez aqui nesse programa que é importante o papel do médico, né? Sem dúvida. Quanto mais o médico, porque o Arivan falando é uma coisa,
Dr. Marcos Vieira falando é outra coisa. O peso é maior, porque é um médico, né? Sem dúvida que quando a gente conversa diretamente e discute o problema, né, existe uma maior aderência ao tratamento. Isso inclusive, tem artigos falando sobre isso. Comprovam. Que quando o médico tem uma relação boa de adesão com o paciente adere melhor ao tratamento. Agora, interessante sobre esse consumo do sal, Arivan, é que, por exemplo, em povos do Oriente, o consumo de sal é maior fora do que em casa, né? Então, o mundo é diferente nos seus hábitos de cada região se comporta. No Brasil, se acredita, tem um médico, um pesquisador, excelente pesquisador, nefrologista também lá da Bahia, que ele também tem uma teoria que é a seguinte: os africanos que vinham nas suas nos navios, nas embarcações, trazidos como escravos, né, eles sofriam muito nessa viagem da África ao Brasil e ficavam sem água, né? E aqueles que conseguiam sobreviver sem a desidratação, com a desidratação, eles eram maiores retentores de sal, né? Então, eles retinham mais sal no seu organismo e aí, né, poderiam ser mais hipertensos em virtude disso, né? Então, foi uma espécie de seleção. Seleção natural. Né, natural ou forçada pelos portugueses, né, que traziam os escravos, né? Então, essa população talvez responda melhor ao uso de medicamentos que são da classe dos diuréticos. Né? Porque eliminam um pouco mais de sal e controlam melhor a pressão. A hipertensão. Né? Então, por que o exemplo? Porque realmente, voltando lá ao início da nossa conversa, o conhecimento, a educação, a ciência, a pesquisa, traz realmente um benefício e é por isso que a gente lá na ProRim tem esses nossos centros de pesquisa, faz parceria com os grandes laboratórios aí, para a gente tentar trazer um diferencial à nossa cidade e obviamente, isso exige um alinhamento muito grande com a classe médica e com pesquisadores, até com os portadores também de problemas renais, né, que são os beneficiados com o resultado das pesquisas e medicamentos. São os beneficiados, né? A sociedade. Os pacientes são os maiores beneficiados do estudo, né? Nós agora começamos um estudo, Arivan, que é um estudo internacional. Ele é orientado e a direção dele é feita por um pesquisador americano e por um pesquisador aqui no Brasil, e nós participamos desse estudo, que é um estudo em doença renal crônica de quem não faz diálise ainda. Tem a doença, mas ele não faz diálise. Está em estágios que ainda não precisa fazer hemodiálise ou transplante. Nós estamos estudando essas pessoas para ver quais são as condutas que lá na frente podem nos dar algumas respostas que a gente possa ajudar os pacientes a não chegar a hemodiálise. Vamos falar sobre isso depois no próximo bloco? Com certeza. Vamos lá então. O programa Saúde e Companhia vai um intervalinho rápido, 2 minutinhos, nós voltamos já com o Dr. Marcos Vieira, nefrologista, presente aqui nos estúdios da TV da Cidade, no programa Saúde e Companhia. Eu volto em 2 minutos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, hoje conversando com o Dr. Marcos Vieira, médico nefrologista e também diretor da Fundação ProRim. O Marcos, quando nós falamos de sal, açúcar, gordura, igual a obesidade. Obesidade, diabetes e hipertensão. Diabetes e hipertensão, 2 fatores que podem desencadear uma insuficiência renal. Certo ou errado? Certo. Certo? Opção A. Certo. A. Certo. E tem mais o seguinte, a própria obesidade pode fazer doença renal. A obesidade? A própria obesidade. Não é só a consequência da obesidade. Para mim é novidade. A obesidade ela pode causar uma sobrecarga sobre o rim
e causar uma doença nefrológica, a gente chama glomerulopatia, que o nosso rim é cheio de glomérulos. Certo, né? cheio de favos, né? Como se fosse os néfrons, os que é a néfrons. unidade funcional Isso. do rim. Nós temos 1 milhão de néfrons em cada rim. Milhão? Quando ele é sobrecarregado, Cada gordura? por causa da gordura, ele pode causar uma doença, né, em uma parte que é o glomérulo. Se ele causar essa doença, ele pode atingir os rins de uma forma até mesmo irreversível. Tá brincando. E leva à insuficiência renal crônica. Que leva à hemodiálise. Que leva à hemodiálise. Nós temos casos em Joinville já Sim, tem. É mesmo? A obesidade é um problema... Poxa, né, essa eu não sabia, social, juro para você. Eu achava que a obesidade pudesse levar ao diabetes, a um AVC, a um infarto, mas a uma insuficiência renal. Às vezes a gente acha que ela não é uma causa direta. Ela é uma causa assim, né? Eu obeso faço hipertensão, hipertensão faço doença renal. Isso também acontece, também é um problema, né? Mas não é só aí. A obesidade pode por si só ser causadora de doença renal.